Olá pessoal, bem-vindos a mais um ArcaCast. É muito bom a gente estar na mesa aqui e hoje a gente tem uma companhia massa aqui. Queria apresentar para vocês o Pastor Max. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. A gente trouxe ele de São José dos Campos só para essa mesa aqui. Pastor Braulio, que você já conhece. Tamo junto. Lucas, que é o líder de juventude dele. E Heitor, não é isso? Tamo junto. O nosso porta-voz e condutor. Pastor Carlinhos está sorridente assim porque o Náutico venceu aí desde então, ele não parou de sorrir. Ainda bem que eu sou Santa Cruz. Santa Cruz. Nós conhecemos sobre sofrimento, como já dissemos. Deus é Pai. Ó, nessa mesa eu acho que a gente vai ter... Mas primeiro a gente queria conhecer mais vocês, assim. Apresentar aí Max, fala um pouquinho de tudo, depois Lucas. Quer conhecer mais vocês. Prazer, galera, tamo junto aí, vai ser um tempo abençoado, uma resenha, trocar ideias, sempre muito bom. E a mesa é confortável, né, segura aqui. Eu sou pastor na igreja da cidade, né, há 11 anos. Sou pai, marido, tô casado há 12 já, um pouquinho mais aí do pastoreio. E, cara, me converti no auge ali da minha juventude, foi muito rápido tudo. E essa até eu acho que de repente Deus vai encaminhar um assunto aqui para a gente conversar um pouco sobre isso também, né? Porque principalmente as coisas que me faltaram foi onde eu descobri tudo isso dentro da igreja. Esse ambiente que nós estamos aqui agora é um ambiente que eu sou até hoje mais grato na minha vida, né? Homens, pessoas iniciaram tudo aquilo que Deus hoje tem feito na minha vida, então hoje a gente vai poder pôr um pouco para fora do que Deus colocou para dentro de nós. Fala um pouquinho de tu aí, Lucas, pra gente conhecer. Bom, E aí, galera, primeiramente, né, já saí falando aí. Me chamo Lucas, prazerzaço estar aqui com vocês. Sou lá da igreja da cidade em Jacareí. Hoje liderando a nossa juventude lá. Graças a Deus aí, todo o apoio do pastor Max. Me converti no período da minha juventude também, depois de perder meu pai. Vários atritos dentro de casa, achava que igreja era chato, né? Mas depois que conheci Jesus, a minha vida transformou totalmente. Então a gente vai batendo um papo aí ao decorrer desse podcast. Massa. Então vamos começar, Heitor? Vamos lá. Lucas, ele tá à frente do Ministério de Juventude, não é isso? E o Max do Ministério de Homens. Como é que funciona esse link de vocês lá? Vamos falar do sexo masculino então, né? Do jovem e essa migração dele para o Ministério de Homens. Se existe alguma conexão. Trilha, né? E se o trato de vocês com os eventos e com o cuidado, ele acaba sendo conectado? Ou se acaba sendo uma coisa mais dissociada? Vamos lá. O nosso Ministério de Homens, ele não é focado em faixa etária, né? Ele é para homens. Então, desde o pai que leva o molequinho numa celebração, até os jovens, os adolescentes, os idosos mais maduros, os adultos, nós estamos sempre muito conectados, né? Como a celebração de homens acontece num dia que ele não concorre com outra coisa na igreja, isso ajuda muito todas as faixas etárias estarem. Então, uma coisa que a gente toma muito cuidado lá, para que os nossos eventos, usando a sua pergunta aí, celebração de juventude, seja num dia diferente de uma outra programação que a juventude possa estar, entendeu? Para não concorrer e a gente ter duas coisas muito boas acontecendo que podem potencializar muitos homens e ele tem que escolher uma das duas coisas, né? Então, na nossa igreja a agenda dos homens é leve, vamos dizer que é leve, é uma celebração no mês e a juventude acontece todo sábado. Então ele tem um ambiente, né, para ele, no nicho da idade, no desenvolvimento que ele está vivendo, tá ali agarrado naquilo, e tem o grupo também, as células, né, durante a semana. E a celebração do homem, como é uma vez por mês, então ele consegue estar lá com a gente, né? E nós temos, dentro dessa perspectiva dos homens, aí sim, eventos que são para nicho. Então, por exemplo, a Siri quer trocar ideia com a gente aqui. Por exemplo, nós temos no ambiente dos homens João um retiro, que nós temos um encontro, começa na sexta-feira e vai até domingo num lugar retirado da cidade. E esse retiro, ele tem um específico para jovens. Então é o que nós chamamos de retiro de homens de honra solteiros e retiro de homens de honras casados.
os solteiros com o foco, né, direcionado então para a juventude. Dá um exemplo só do que é diferente nesse ambiente. Os esboços são os mesmos e as ministrações são diferentes. Então, como nós estamos aqui em Recife, o spoiler, né, se alguém lá de São José ouvir, vai ouvir, mas o spoiler é mais leve aqui. No sábado à noite, por exemplo, nós temos uma ministração para os casados que a gente pega eles de surpresa e do nada as mulheres deles aparecem lá no retiro. E eles têm um tempo ali de dançar com elas e eles nem sabiam que elas viriam. Elas vêm de vestido longo e tal. No retiro dos jovens, ao invés de mulher, porque a maioria ali, a galera está no 0 a 0, né? Vêm os pais. E nós acabamos de falar com eles sobre paternidade. Então o cara acabou de ouvir mensagem sobre paternidade, toda mensagem nossa dentro do retiro tem um desafio. O desafio é escrever uma carta para o pai e ele rasga o coração, porque ele não sabe, nem imagina que ele vai ter que ler aquela carta, enfim, né? E se ele imaginar também, ele até manipula aquilo, né? Só que do nada ele está terminando de escrever a carta, a gente fala, galera, terminou, beleza? Então a gente tem uma surpresa para vocês. A gente abre a porta e os pais entram. Então a gente fala, agora tudo você escreveu, porque daí a gente fala na frente deles, o pai está ali já, tudo você escreveu para o seu pai, você vai poder ler para ele agora. Nossa. Então, ao mesmo tempo que a celebração é para todo mundo e o jovem é inserido no ambiente todo, nós temos dentro do ministério um nicho para eles, que é um final de semana de atividades, ministrações como essa que eu estou falando, que daí já é direcionada, né, para o jovem homem receber, né, na fase da vida dele que ele está passando. Eu acho que nessa pegada a gente podia conversar um pouco, o pastor Braulio está aqui também, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, hoje, mas a gente percebe uma orfandade muito grande, né? E a gente está até fazendo juntos, alguns jovens aqui na igreja, fazendo 30 semanas. E quando a gente começou a perguntar, cara, tem aquela palestra ali, né, que fala sobre isso, né? E foi geral, todo mundo foi identificando o porquê reagiu a certas compulsões, vícios, coisas, por essa ausência, né, de alguém que fosse um exemplo, de alguém que tivesse ali presente, que você pudesse falar sobre essas coisas. Então esse distanciamento, essa orfandade, esse vazio, né, fez com que os jovens, né, a gente pode falar de jovens aqui, mas eles buscassem essa satisfação em outro lugar, entende? Entendo e posso dizer que vivo e vivi muito isso, né? Eu sou um cara que não tive o crescimento junto com meu pai. Meu pai é vivo, hoje nós somos super amigos e, né, só um adendo aqui dentro dessa história, eu cresci com meu pai morando no mesmo condomínio que eu, mas em outra casa, com outra família. E nós tínhamos um abismo entre nós. Hoje eu moro em São Paulo, meu pai no Rio de Janeiro e a gente anda agarrado, entendeu? A prova de que a distância geográfica não é nada, né? Porque ele morava a 300 metros do meu apartamento, mas todo final de tarde eu via ele chegando da fábrica, indo para uma casa que não era minha, com uma mulher no carro que não era minha mãe. Então, né, e ali dentro do carro às vezes dando um tchau, dando um oi, mas indo para outro destino, né? E hoje ele mora 400 quilômetros de mim, mas a gente é amigo. Então, tudo fruto dessa restauração. E o 30 semanas, pegando a sua pergunta, cara, eu acho que hoje, pensando na estrutura de igreja, eu não acredito que exista uma ferramenta de manutenção, né? Porque o retiro que eu disse é uma coisa de muita intensidade, mas é para 3 dias. E se você não pega... um impacto, né, emocional. E se você não pega aquela vibe e vai, você dropa aquela onda ali, vira um final de semana impactante, mas para uma segunda-feira comum. O 30 semanas não, né? Ele vem semana após semana mexendo um pouquinho numa área que se torna gatilho, e ele mexe mais um pouquinho numa outra área que se torna outro gatilho. Então, eu sou fruto do 30 semanas, sou fruto de anos e anos, de ciclos e ciclos, de confissões e confissões, de entendimento ou auto-entendimento, né? Descobrir quem eu sou. O 30 semanas me ajudou a olhar para dentro de mim, né? Eu vim de um contexto, frequentava rave, participava até de organização de coisas assim, antes de me converter. E até dentro da igreja mesmo não tem outro ambiente que fica te forçando a olhar para o espelho, né? E o 30 semanas faz isso, né? Ele faz ser... Puxando o teu gancho, eu vou tentar juntar 2 coisas que o pastor Carlinhos falou e você falou também, Max. A questão da dificuldade do jovem com os pais. No 30, a gente está com um grupo de 40 homens, em 2 grupos presenciais e um online.
E a nossa ideia dos homens é um dos 6, que é comunhão, celebração e crescimento. O crescimento é 30 semanas. Aí vem também essa descoberta dos homens no 30, que é: eu nunca disse a meu filho que eu me amo, que eu o amo. Eu nunca tive espaço para isso. Então você vê, do lado do jovem tem essa perspectiva, do lado dos pais também perspectivas. Como a gente pode trazer nesse equilíbrio? É nesses momentos de entrega, discipulado, do 30, onde você tem um confidente, quebra isso aos poucos, mas é um divisor de águas. É dropar mesmo na onda, chegar junto do pessoal e dizer: olha, estamos aqui na areia, estamos juntos, já pegamos essa onda, mas a importância, pegando um pouco da questão da masculinidade, da vida paterna, do que é um pai na vida da pessoa, do que é um homem na vida da pessoa. E eu creio que o 30 e a igreja é um momento excelente para você ter essa identificação. Mas, aí eu faço uma pergunta para vocês dois aí, para nós 4 aqui também. A relação da convicção e a emoção. Porque eu passei um retiro, estou emocionalmente abalado ou então feliz da vida. Quando eu chego, minha convicção, minha realidade é outra. Como é que a gente pode trazer falando sobre a masculinidade, sobre o homem, sobre a ação dele para quebrar isso? Porque o homem, às vezes, misericórdia, só Jesus na causa. Esconde, né? Esconde, retrai, não gosta de mudar emoção, não, se for emoção, não mostrar que eu estou fraco. O cara, é aquele negócio, ser homem e ser macho, né? O cara gosta de ser mais macho do que homem. Então, como é que vocês, pela experiência, poderiam dar uma sugestão para a gente? Como é que poderia quebrar isso? Olha, você é gente também, você chora, romper essas barreiras de mostrar que o pai ama. Então, uma ideia sobre isso. Eu vou emprestar uma frase do John Eldredge, autor de um livro que para mim é, né, vocês estão me entendendo dentro do contexto, a Bíblia do Homem, chamada Grande Aventura Masculina. Anota aí. John Eldredge diz o seguinte: somente um homem inicia um outro homem. Então, o meu exemplo, né, eu fui criado por uma mulher. Então, no meu comportamento eu não tinha traços femininos, mas eu tinha comportamento feminino. Então, faltava aquela autoridade de um homem. Exemplos práticos, eu gosto do prático, né? Vou para um restaurante, seu garçom, quero um suco de laranja. Chegava na mesa um suco de limão. Eu não tinha coragem de dizer pro cara: o guerreiro, eu pedi laranja. Falta aquela autoridade, ainda que com o direito de passividade, porque eu fui criado por uma mulher, eu não fui criado por um homem, eu não fui iniciado, eu não aprendi a dar opinião, não aprendi a ter voz. Dependência, né? Exatamente. E aí vem a sua pergunta, né? Muitos dos pais da nossa geração, né, vamos puxar a geração 60, 50, eles também não foram iniciados por um outro homem. Nós estamos falando de uma geração que, além de não dar o abraço igual talvez essa não dá, além de não ser afetiva igual essa não é, se preocupavam, estou falando do contexto da maioria, né? Se preocupavam em sustentar a família, se preocupavam em chegar no final do dia, arrancar o sapato do trabalho, descansar na frente da TV e a mãe que cuidasse de tudo, né? Eu preciso descansar, aquela cultura, né? Até ouvi um cara dizendo esses dias aí que ele veio de uma cultura que aprendeu que homem que dorme de dia é vagabundo, né? E a gente está em outra cultura hoje em dia, né? Então, enfim. Então é uma geração que também não aprendeu a abraçar, não aprendeu a dizer eu te amo, porque aprendeu a amar de outra forma. E eu não estou dizendo que é a geração que não ama, eles só aprenderam a amar de outra forma. Amar sustentando, amar provendo. As linguagens do amor, né? Então, o que nós precisamos é lembrar a frase de Malaquias, como encerra a velha aliança: e ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Então eu acho que é uma via de mão duplas. Nós não podemos ficar culpando os pais dessa geração por não fazerem algo. A gente tem que ensinar os filhos a ir, se os pais não vêm. Então, é ensinar desde a molequinha da criança, dizer: cara, corre, abraça seu pai. Porque eu acredito que uma geração que converte o coração aos pais pode fazer com que outra geração converta o coração aos filhos. Entendeu? Nossa. Pode ser uma coisa que, se não vai quebrar daqui, vai quebrar de lá. E é esse amor que vem de cá ativa o amor que vai começar de lá, entendeu? Então, às vezes, a gente gasta muito tempo tentando falar com os pais, a gente poderia começar a investir um pouco mais falando com os filhos também. E foi o que a gente exatamente fez no grupo, a gente fez assim: bicho, se a gente está diante de uma paternidade de Deus, né? Desse olhar de Deus, dessa misericórdia de Deus, dessa graça de Deus, dessa nova leitura sobre a minha paternidade,
por que não agora a gente transbordar isso para os nossos pais? Sim. Nada é garantido. Exatamente. Né? Não é garantido, né? Mas fácil. Mas é mais um recurso, né? Eu lembro que quando o Lari estava aqui, um dia ela trouxe Aprendeu lá no college. uma- Um abraço, Lari, tamo junto. Ela trouxe uma palavra que achei muito legal e eu fiquei quase uma semana só pensando nela, falando sobre as esferas de paternidade. E eu, quando me peguei sozinho, eu percebi, esferas de paternidade seria então a esfera de paternidade biológica, né? Uhum. A paternidade divina e a paternidade espiritual, que seria o relacionamento, como a gente vê na Bíblia, Paulo com Timóteo, Sim. Jesus com os seus discípulos, a gente sempre vê. E aí eu percebi, primeiro ponto, como a nossa geração e várias gerações, ela tem orfandade, porque vai existir a orfandade que o pai, literalmente, morreu e a orfandade presente. Então, o primeiro ponto é, muita gente tem uma orfandade biológica. E o segundo ponto, a igreja, durante um bom tempo, ela caminhou fazendo um discipulado meia boca ou sem fazer discipulado. Eu lembro que quando eu era bem mais novinho, essa palavra discipulado eu não sentia, não era comum a gente ver aquele discipulado tete a tete ou até mesmo em grupo. E é interessante como essas orfandades, elas derramam sobre as outras esferas. Ou seja, quando tem um problema na minha esfera biológica, inconscientemente eu espelho ou eu derramo essa orfandade nas outras esferas de paternidade. E aí a gente via relações mal resolvidas. A pessoa ela não entendia o que era a função de um pai biológico e espiritual, e por isso ela não entendia o agir de Deus na sua vida. E é interessante isso porque é comum a gente ouvir que Deus, por exemplo, ele vai nos dar o que nós precisamos, não necessariamente o que nós queremos. Se você é alguém que não teve um pai biológico, ele lhe mostrou isso, fica às vezes muito complexo para você entender. E aí gera a geração que a gente fala hoje que seria homens que muitas vezes se encapam dessa masculinidade bruta, mas no fundo eles têm fragilidade, porque em qualquer menor problema eles têm uma sensação de abandono, eles não conseguem compreender Rejeição, o que é correção com o que é rejeição. Tu está dizendo aí, tu veja a visão, são esferas. Se são esferas, elas são únicas. Podem ser quebradas, pode, porque é como fosse camada. Então nessas camadas Sim. pode ser ensinado. Então nossa função é ensinar que tem essa possibilidade. E outra coisa que eu achei incrível, como que chegou até mim, tá? Teve um dia que eu tava de madrugada, naquele momento que fica chegando coisa na nossa cabeça, e eu percebi que não tem solução para a questão de quando você tem um problema na esfera, você realmente derrama em outra. Então qual é a solução? Derrame tudo na esfera divina. Amém. Porque Glória. esse pai, ele consegue suprir as outras necessidades. Mas aí eu queria que Lucas e Carlinhos dessem um adentro no... Tem uma frase que é: cada vez as gerações vêm mais mimadas, mas aí a gente devolve. E quem foi que mimou? Então, a gente quer transferir a culpa só para a geração que está vindo. Aí, o que é que vocês, como líderes de juventude, vê de desafio, mas como a gente tinha falando antes, de solução? Como é que a gente pode solucionar um problema antes de fato ser um problema, sabe? Show, entendi sua pergunta. É o que a gente sempre fala na nossa igreja, né? O pastor Fabiano, ele fala assim, o que uma geração rejeita, a outra despreza, né? Putz, Então, é algo que você fica... pancada. Às vezes, não é só colocar a culpa lá no vô, no pai, mas também, se eles não aceitaram, a outra... Repete aí com calma para todo mundo pegar, como é a geração. O que uma geração rejeita, a outra despreza. Então... Já repetiu aqui agora, né? É forte. É forte. Então, a gente tem que visar o todo, né, no trabalho com a juventude. Eu não sei você, mas passa muito pelo problema da falta de identidade, né? E aí, primeiro, a falta de identidade de saber quem é em Deus, que é o primeiro que vai resolver, e aí talvez dentro de casa também não teve essa identidade com o pai ali, para se tornar filho. Então, eu estou passando por esse processo de formação, que nem o pastor Max falou. Um homem, ele é formado através de outro homem. Eu não tive o meu pai dentro de casa. E para mim era totalmente difícil, eu só vivia na defensiva, só que também eu era muito hostil em alguns momentos. Negligenciava muitas das coisas, minhas finanças. Então, eu me lembro muito bem quando eu cheguei na igreja, num culto de homens. Sozinho lá, mexendo no celular, o pastor Max chegou lá e me abordou. E aí, guerreiro, beleza? Nunca tive
vamos supor, o cara chegar em mim mesmo, né? Você vê que o cara não tá ali por querendo alguma coisa, né? Em troca, interesse ou algo do tipo. Vamos ali comigo, cara, vamos se unir com a rapaziada ali, trocando um assunto e tal. Vamos ali na frente lá e tal. Neguinho, pinta de boleiro, calça rasgada. Vamos contratar. Eu falei, pô, vem pra cá, pô. Mas enfim, e isso foi criando em mim. Falei, uau, cara, isso é diferente, eu não tive isso aí. Então a gente tem que visar o todo, né? Não é só sair falando assim, isso aqui é o problema. Mas o que aquele cara ali passou? E ele também passou por algo aqui que ele falou, né? Sobre não ter o pai por perto, foi curado, restaurado, e hoje ele derrama. Então, a gente tem que ter esse olhar de amor também, não só ter o olhar da crítica. Eu acho que o amor também é o caminho para a solução. Nossa, palavra. Eu acho que essa ideia de identidade, a gente sempre... Tem uma coisa que Deus falou muito comigo recentemente, que tem um livro muito bom, que é Liturgia do Ordinário, né? Anotando aí. Já e foi 2. tem uma parte que ela fala, e é bem interessante esse livro, porque ela vai falando de cada coisa cotidiana, diária, sabe? E que nessas coisas a gente encontra Deus, né? E ela fala assim, esse capítulo ela fala sobre o lençol da cama. E ela diz, eu aprendi uma coisa, né? A autora anglicana, ela diz assim, eu aprendi uma coisa, quando eu acordo, ali mesmo já digo assim, Deus, começando esse dia, mas eu sou tua filha, né? Começando esse dia com essa convicção. Aí ela usa o texto para embasar esse capítulo, ela usa aquele texto da aprovação imediata de Jesus, né? Eis que uma voz do céu rasga o céu e diz, esse é meu filho amado, que muito me compraz. Então Jesus não precisou fazer nenhum milagre, Jesus não precisou ir para uma cruz ainda, Jesus não precisou operar milagre nenhum. Ali ele já foi definido pelo alto, né? Definido por essa relação de amor, né? Essa relação que nos liberta, né? Porque qual é a grande orfandade? É você tentar provar, né? Seja pelas conquistas, seja pelas realizações. E isso a gente pode fazer até ministerialmente, né? Sim. Se a gente tiver cuidado, mas a gente não precisa fazer nada. A gente já é aprovado pelo alto, já é aceito pelo alto, né? Ele devolve a vida dele para cada um de nós, né? Então acho que ensinar os jovens a pensar assim, sabe? Porque eu vejo eles ansiosos, por quê? Porque eles precisam conquistar o que os pais conquistaram. Eles precisam, né? Ou até esse peso que bota agora, né? De 30 anos você tem que ter tudo, tem que conquistar finanças. Exatamente. Hoje em dia, na juventude, ainda mais falando questão de... Essa era hoje tudo avançada, né? O cara tem que estar com 30 anos, tem que ter o primeiro milhão, tem que ter a casa própria, tem que estar andando de Ferrari. Eu vi o cara falando o seguinte, onde tem comparação, tem competição. Exatamente. E às vezes nem tão saudável. Então você vai comparar esse 1 milhão que você falou aí. Como é que eu vou fazer isso? O cara vai ter que ter uma competição para isso. Então, pegando só o que você falou... O que Jesus tinha com 30 anos, né? Show! É isso que eu quero saber, né? Ele tinha um chamado, ele tinha uma família, ele tinha um coração pronto para viver o que Deus tinha para ele. Amém. E a partir daquilo ali ele começou. Então, se for pensar num padrão de jovem de 30 anos, vamos olhar para a Bíblia, né? Até um homem de 30 anos que na verdade diz que abre mão de tudo para só cumprir a vontade do Pai. Amém. Amém. Tem uma letra, eu me identifico muito com a história de Rodolfo, porque eu tive aquela vida kamikaze, né? Conheci o Senhor e ele também. Aí, a vida secular, né? Nessa juventude dos anos 90 pra cá, é uma vida kamikaze. E tem uma letra dele que me marca muito, minha mulher já enjoou de ouvir essa música, que ele fala o seguinte, o refrão da música, que ele fala, que das minhas feridas saia poder pra curar. E toda hora eu falo disso, porque tem hora que me magoa um pouco você falar sobre assuntos que ele dói. Só que é esse assunto que o coração bate, sabe? É essa dor que me chama. Eu até digo, eu não quero perder essa dor nunca, porque é essa dor que me instiga. E é quase sempre, não vamos dizer sempre, essa dor acaba indicando o ministério. E aqui a gente falo muito de orfandade, lida com o Ministério de Homens e de Jovens, e vocês já direcionaram um pouco que realmente tiveram problemas nessa área. Aí eu queria saber como foi lidar para vocês, usar a ferida de vocês para curar. Como é que foi? Deixa eu começar aí. Por favor, Max. Vamos lá. Uma coisa muito interessante, né? A gente estava agora há pouco numa mesa falando disso, né? E
eu fui abusado com 9 anos de idade, né, sexualmente, por um vizinho. E isso iniciou minha vida na sexualidade, né? O abuso provocou, então, o Max que eu me tornei, né? Então, eu também não cresci na igreja, né? Tive a vida que eu me casei. Então, tive relacionamentos, né? Antes de me casar, fora da igreja, com relação sexual. E eu comecei a namorar a Carla, que é minha esposa, na igreja, né? Já avançando a história aí para eu convertido agora. E eu lembro que no comecinho eu tentei, né? Assim, do jeito padrão de namoro, beijar, coisas básicas, né? Cristão, mas vivendo normalmente, né? E não dava, cara. Eu não tinha feito nada ainda, mas não dava para ter um namoro normal, eu digo, porque eu sei quem eu era. Eu era o cara que, se eu visse um poste na rua, já tinha atração e complicava. Eu era um cara açougueiro mesmo, carnal demais, né? E eu falei para ela um dia, eu falei, olha, não dá mais para beijar. Não dá para beijar, né? Eu sabia que eu seria pastor, já tinha todo o desenho ministerial na minha cabeça. Eu falei, eu quero poder amanhã depois dar testemunho disso. E se a gente macular o nosso relacionamento, eu nunca vou poder falar com autoridade, né? Daqui a pouco eu vou até usar um pouquinho mais dessa palavra. E aí, com 3 meses de namoro, a gente decidiu parar de beijar. Não tínhamos feito nada ainda, graças a Deus. E ela teve aqueles complexos de mulher, né? Achou que era com ela, achou que ela não beijava bem, que era feita. Eu falei, é o contrário, é que você é bonita demais, por isso que eu não quero beijar, entendeu? É o contrário, na verdade. E, cara, nós namoramos, noivamos e nos casamos com 11 meses e em santidade. Eu falo uma coisa de uma equação que eu faço na minha cabeça, porque tudo vai partir de uma decisão, né? Eu posso usar a vida inteira a minha muleta, que é a minha dor, e meu trauma, e meu abuso, como justificativa para as minhas quedas. E dizer, eu não tive pai, eu fui abusada, e beleza. Ou eu tomo uma decisão de dizer, eu vou andar em cima de outra estrutura, que não é a minha dor. A estrutura do que Jesus tem construído para mim. E aí eu falo uma coisa, principalmente para nós que temos Ministério da Palavra, e você que está aí, de repente, que tem também o Ministério da Palavra, a autoridade sempre Deus dará para nós. A Bíblia diz que Ele deu para nós a autoridade. Então, por mais que você não tenha um testemunho no assunto, você tem a autoridade de Deus para falar, porque Ele faz apesar de nós. Então eu conheço gente que não tem exatamente um bom testemunho numa área que Deus usa. E amém. Mas existe uma equação, que daí é onde eu quero chegar, que é a propriedade do seu testemunho com a autoridade de Deus. Isso somado, o igual disso aqui, é uma potência inigualável. Então, quando eu subo numa plataforma para falar para jovens sobre santidade, eu não subo com a minha dor na cabeça, porque ela não existe. O meu abuso existiu, mas eu não permiti o meu abuso se tornar uma situação de testemunho ruim nesta área. Eu coloquei a mão no peito do abuso e disse, daqui você não passa. Então, quando eu subo para falar de santidade no namoro, para a juventude, por exemplo, eu subo igual o Romário ia bater pênalti. Pronto, vai ser gol. Eu vou falar e Deus vai fazer alguma coisa aqui, porque o diabo vai mentir, ele vai vir na minha cabeça dizendo um monte de coisa, mas eu vou ouvir tudo aquilo ali, e eu e minha consciência, o Espírito Santo, nós sabemos. É tudo mentira, porque o meu namoro foi em santidade. Então, na verdade, nós usamos a nossa dor não para justificar as nossas quedas, mas para, a verdade, dar para nós um testemunho novo em relação àquilo. E aí você já falou essa frase, eu só vou dizer como o pastor Fabiano disse para nós lá, que uma ferida fechada é um ministério aberto. Amém. Então quando fecha uma ferida... Poeta, né? Quando fecha essa ferida... Eu tinha visto várias vezes. Então abre o ministério, né? Então, cara, eu sou feliz por ter sido, pela vida ter me rasgado em várias áreas. Porque quando a vida rasgou, eu acredito que isso tornou matéria-prima para Jesus fechar e dizer, a vida rasgou, a vida machucou, a vida trouxe dor, então você vai ser uma voz nesse assunto. E aí a gente entende quando o Tiago fala, fique feliz quando tiver as tribulações, né? O pau quebrando e nós estamos celebrando, é isso aí. Crente é louco. Aprendizado. E vocês? Quer falar? Vamos falar. Rapaz, é aquela questão, eu nunca tive nenhuma ferida, como o Max falou, que tivesse uma relação tão grande que pudesse me desviar das minhas convicções, mas eu não tinha uma coisa, eu não tinha Jesus, porque quando eu trabalhava assim, no mundo secular, eu trabalhava numa posição onde tinha muito dinheiro e muito poder, e teve uma época da minha vida que eu fui noivo 7 anos de conhecer Paula, aí passei um ano kamikaze,
E eu tinha uma Pegou secretária... o kamikaze, hein? Foi, o kamikaze pegou agora. E eu tinha uma secretária que eu dizia, olha, isso aqui eu morri, isso aqui eu não tô, isso aqui eu não sei o que. Então eu dizia para ela o nome das pessoas que eu podia querer falar ou não. E foi um momento muito ruim. E quando eu conheci Paula, pareceu não. Deus me colocou Paula na vida, que me deu um direcionamento de vida. Deu nova vida, minha esposa. E quando eu conheci ela que me chamou para a paz. Então quando eu cheguei aqui, eu disse, esse é Jesus, esse eu conheço. Aí minha vida começou a ter significado, melhor, começou a ter propósito. Porque antes ela tinha um significado, eu era um bom pai, um bom marido, um bom filho, mas eu não tinha um propósito. E quando eu cheguei na paz, por causa da minha esposa, Deus, eu acho que tirou essa ferida da paternidade celestial que não tinha e veio. E aí minha vida mudou. Então há 13 anos eu sou grato a ele e a minha esposa desse novo modelo de homem. Eu digo muito, quer saber quem eu sou? Não pergunto para minha esposa, porque ela pode estar sendo corrompida. Agora pergunto para meus filhos. Pergunto para eles quem é o pai deles hoje. E a benção. Então, glória a Deus pela... Tem uma frase que eu não lembro quem foi que disse, que ele diz assim, eu não escuto a pregação, antes de escutar a pregação de um homem, eu vejo como ele trata a sua esposa. É forte. Tem uma coisa que Hernando Dias Lopes sempre fala, né? Ele diz assim, olha, o ministério é a vida da pessoa, né? Sua vida está ali. Então, não tem como, você pode enganar alguns, enganar até por um bom tempo, mas muita gente você não engana, né? Durante muito tempo. Então, assim, eu vejo muito essa questão de Deus não tem como não ter esse contato, né? Por isso que eu falo assim, a gente rasga o nosso coração quando a gente prega. Eu até digo, eu não posso fazer nada quando eu vou pregar, porque parece que toda aquela energia, como se tivesse feito uma academia, assim, sabe? Que envolve a vida, né? É aquela coisa muito... Por isso que eu fico assim, caramba, quando a gente prega 2, 3 vezes num dia, bicho, é só Deus na causa mesmo, porque é a vida da pessoa, né? Você quando escreve, você quando fala, você está vivenciando as coisas, você está vendo Deus em cada área da sua vida, em cada ferida fechada. Então, e é muito bom a gente viver esse constante processo, né? De cuidado de Deus, né? De trabalho de Deus na nossa vida, que é tudo para a honra e glória dele, né? Eu vejo muita questão do ego também, sabe? A gente quando alimenta muito o ego, as pessoas quando falam, não, mas é porque eu tive isso, eu tive aquilo, meu pai fez isso, meu pai... E as pessoas se enchem daquilo e o ego continua vazio, né? Mas como é negar-se a si mesmo, né? A proposta do evangelho, então envolve uma postura de você se esvaziar completamente, se encher dele, né? É uma nova história, é uma nova vida, se trata de outras coisas, não se trata... A gente estava até falando sobre isso, ontem mesmo eu falei, né? Sabe aquela passagem que Pedro diz assim, afasta-se de mim, né? Ele vê o milagre da multiplicação ali, ele chega essa distância, né, formadora, né? É uma distância que diz assim, ele é grande, ele tem autoridade, ele é puro, ele é santo, eu não sou essas coisas todas, mas essa distância... ela aproxima, porque logo depois daquilo ali, ele vai dizer assim, farei você pescadores de homens. Como assim? O cara acabou de dizer para ele se afastar dele e vai fazer ele pescador de homens, né? E essa é a leitura do evangelho, né? Tipo, ele devolvendo a missão, ele devolvendo, nos dando autoridade para cumprir essa missão, né? Como Max falou, eu acho que é isso. Eu posso puxar um pouquinho que você falou aqui, Lucas, eu quero mandar para Lucas. General, manda tudo. Você está com a mania de chamar de general, que é beleza. Você falou identidade. Você disse que não teve pai na formação da sua vida como homem. O que isso trouxe de identidade e o que a igreja, Jesus, não vou falar da igreja não, de Jesus trouxe de uma nova identidade para o Lucas? Uau, pergunta profunda. Mas acho que não tem como deixar a igreja de fora disso também, né? A igreja faz... Quando a gente fala igreja... Sim, entendi. Vou ficar aleluia e tal. Mas se você pode estar lá presente, sem estar pertencendo, é mais um templo, é mais umas paredes que não é acessório, né? Vamos chamar assim. Vou falar um pouquinho do meu contexto aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Um dia, saindo do banho, eu escuto a minha mãe falando para Letícia, que hoje é minha esposa, e para minha tia, que quando ela descobriu a gravidez,
né? Minha. E ela resolveu separar do meu pai, porque meu pai vivia uma vida totalmente conturbada. O meu pai sequestrou minha mãe e tentou fazer com que ela perdesse eu. E aí eu falei assim, cara, será que eu tô escutando é verdade mesmo, é real isso aí? E isso foi um baque pra mim, eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, meninão de tudo, cara. E aí, aquilo dentro de mim, eu falei, cara, eu não posso deixar com que minha mãe saiba disso aí, que eu escutei isso, né? E a Letícia sabendo de tudo, tentando levar também, não sabendo como falar pra mim, só que eu já tinha escutado isso. E aí, passei por uns momentos de turbulência, vamos se dizer. Foi aonde terminei com a Letícia, fui viver minha vida, só que eu tenho, né? Um amigo, o Alisson, de infância. Eu sempre lembro dele, assim, porque ele fez um papel fundamental, assim, conhecendo a minha história, né? E ele falou assim, cara, eu vejo que você é um cara que sempre se destaca em algumas das coisas, só que muitas das vezes você aparenta ser algo, só que eu sei que ainda no fundo falta algo, sabe? E aí eu escutava, né? E ele sempre falava um pouquinho de Jesus e tal, a gente já trampava junto. E ele ia me levando na bicicleta e sempre ele falava, mano, escuta essa canção aqui. Colocava o fone no meu ouvido. E aí foi indo. Ele chamava eu pra ir pra igreja. Aí por isso que eu falei, não tem como a igreja ficar fora disso, né? Aí sempre dava um migué, cara. Não, hoje tem churrasco lá da minha família, hoje tem churrasco da família da Letícia. Até que um dia eu falei assim, eu vou. Eu fui, né? Escutei a pregação falando totalmente de paternidade. Falei assim, meu Deus, cara, quem contou uma história de vida? O pastor ali. Tem dia que a pregação é sniper. E aí, eu aceitei Jesus naquele culto, só que foi aquele culto e continuei minha vida. Até que um dia, voltou, né, que eu separei da Letícia, a gente conversou um dia, ela falou assim, Lucas, não tô chamando você pra conversar pra gente voltar, não. A gente namorava, tinha totalmente um namoro mundano, né, porque eu não conhecia Cristo, mas eu conheci algo que eu quero que você conheça para sua vida também, e não tem como falar da minha conversão sem falar da minha esposa hoje, também. E aí foi quando eu fui num culto da juventude, eu acredito que foi no aniversário da juventude, ia completar 6 anos, e o pastor Max pregou sobre paternidade. Ali foi o dia que tomei a decisão para voltar, tomei a decisão para batizar. Amém. E aí foi um processo que a Letícia teve bastante dificuldade para essa questão com os pais. E aí foi esse forjamento, cara, nesse processo comigo. Só que, porque eu falo da igreja, porque a igreja também veio em peso, um acompanhamento. A galera sempre, cara, como é que você tá e tal, onde eu pude conhecer pessoas, abrir meu coração, falar da minha história. E Jesus veio assim, derramando de balde na onde estava tudo vazio, sabe? E aí é aquilo que eu falo, cara, a gente não pode entregar para a juventude, para o ministério de homens, aquilo que a gente não tem. Então a gente vai passar por processos dolorosos. Amém. Você passou, mas pertenceu à igreja. Você exatamente. Viu a igreja chegar junto. Exatamente. E aí a gente passa por esse processo de transformação, né? E, cara, a igreja ela tem um papel fundamental nisso, o corpo de Cristo, né? Porque muitas pessoas me acompanharam, então, que nem o pastor Max falou antes de começar ali, o Lucão, primeira vez que andou de avião e tal. E as minhas maiores experiências foi sempre do lado dele, cara. Eu sempre falo pra ele, obrigado por tudo isso aí, porque muitas pessoas falam, não, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, a igreja ela é o corpo de Cristo, a igreja é aquela que revela aquilo. Eu sei que Jesus sacrificou por nós, mas a igreja ela revela tudo isso aí, o amor dele, e é onde é o contexto dessa minha história. Fica a dica, pertence à igreja. Pertence. Eu queria até falar sobre uma coisa que me veio aqui, uma coisa que eu até falei na célula, que sabe o que, Max? Sabe uma coisa que Deus me mostrou muito, assim? Porque sempre dizem que o pastor é uma pessoa muito só, né? Que o pastor fica liderando, fica na frente e tal.
E Deus vem me mostrando muito assim, sabe? Eu tô fazendo 30 com os meninos e eu tô abrindo meu coração, a gente tá conversando. E eu tenho visto, sabe o que? Eu tenho visto essa perspectiva profunda, né, da comunidade, da mesa, né? Porque lá na mesa de Jesus ali, tinha um que ia trair, o outro que ia negar, tinha tudo lá, mas a mesa estava lá. O alimento estava lá, ele ainda fez questão de lavar os pés, né, dos discípulos. Então, essa postura, né, da igreja ser essa comunidade, esse lugar de acolhimento, esse lugar de amparo, esse lugar onde você pode ter fragilidades, né? Esse lugar onde Deus fecha uma ferida e ergue ali um ministério, como a gente falou aqui. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso. Como é que tu vê isso, sabe? Essa perspectiva do pastor. Eu sei que, às vezes, o pastor não pode sair falando para todo mundo as coisas, né? Mas eu falo assim, de ele ter pessoas, né, irmãos, pessoas maduras na fé, onde ele caminha junto, né? Essa questão da... Eu acho que quem quer justificar a vida pastoral de liderança dessa forma, vai encontrar ambiente para justificar isso. Agora, quem quer compartilhar a vida, quem quer ter um coração como o de Jesus, Deus sempre vai prover um ambiente para isso acontecer. E a maturidade faz com que você não fale em qualquer ambiente. Você precisa encontrar. Então eu sou da perspectiva que, se existe no meu coração uma intenção de confissão, de auxílio, de ajuda, ei, preciso andar com alguém, Deus dará conta de prover isso para nós. Não é um esforço nosso. Enquanto o Lucas estava falando, eu pensei, e você já perguntou, então está tudo a ver. Existe um poder no dois ou mais. Existe um poder no dois ou mais. Jesus podia dizer assim, e a gente sabe que ele é conosco, ele é comigo, ele é o singular também. Mas ele foi e disse assim, onde dois ou mais estiverem. Então existe uma unção no dois ou mais. Existe uma coisa que Deus diz assim, tem dois aí, eu estou junto, né? E Deus não quer ser uma ajuda para mim, Deus quer ser uma ajuda para nós. Deus quer ser o Deus do plural, o Deus da família, o Deus da conversa, o Deus da mesa, né? Ele é o Pai Nosso. Jesus poderia muito bem dizer, meu Pai que estás no céu, não, ele disse Pai Nosso. Ele já sabia que a oração era uma perspectiva futura. Eles vão entender a minha oração daqui a pouco. Deixa agora gerar crítica, discussão, deixa os fariseus falarem a rodo aí, amanhã depois eles vão saber que o pai deles também. Então, eu acho uma lenda também esse negócio de pastor, o ministério pastoral é solitário. Eu acho isso aí justificativa, desculpa para se fazer de coitado, para se fazer de uma vida difícil. O pastor Carlito fala direto para nós lá, esse monte de pastor que fica dizendo o ministério pastoral é pesado. Então sai fora, amigo, então sai fora. Vai entregar currículo, vai trabalhar em outro lugar, entendeu? Vai fazer outra coisa da vida. O ministério, na verdade, é para homem. O ministério é para gente madura, é para gente de verdade. Não é para nego cansado que acorda com sono, entendeu? É para gente que quer fazer acontecer, quer fazer as coisas dar certo, né? Então, é o que eu estou dizendo, para fechar, né? Redundante aqui. Quer se justificar com o ministério solitário? Você vai conseguir. Você vai conseguir. Nós conseguimos, né, manipular a nossa narrativa com a justificativa que o ministério pastoral é solitário. Mas isso é lenda. No Homens de Valor, teve um dia que foi muito impactante esse culto para mim. Que, acho que foi o pastor Thomas, não lembro. Mas trouxe a passagem de Jesus, um momento antes de ser crucificado. Ele vai no Getsemane, né? E ele pede ajuda. Ele disse, meu amigo, olha só. Jesus, que é Jesus, ele disse, venha pra cá, pelo amor de Deus, que eu não quero estar só. Fica intercedendo. Aí você tá aí querendo dizer que você tem que ser o bichão sozinho. Não tem, pô. Não tem. Se ele, que é o homem, não foi. E sobre identidade, eu não lembro onde eu vi, cara. Eu tenho essa dificuldade, eu fico vendo muita coisa e não lembro. Mas certa vez eu vi uma correlação que eu achei fantástica. É o seguinte, é sobre o chamado de Levi. O chamado de Levi, a gente pode ter 3 perspectivas. A primeira é a de Lucas, que ele vai dizer que Levi foi chamado e ele era um publicano. Ou seja, ele foi definido por Lucas pela sua profissão. E às vezes a gente faz isso. Seja por, quem é Carlinhos? É o pastor. Quem é, não sei quem, é um médico, é um engenheiro. A definição de Marcos para Levi era o filho de Alfeu. Ou seja, a identidade
para Marcos de Levi era a família, a importância. E como é que Mateus se definiu? Ele disse que Jesus passou e chamou Mateus. Mas Mateus foi o nome que Jesus deu para ele depois. Ou seja, sem querer, no contexto que Mateus está dizendo para ele eu sou quem Cristo disse que eu sou filho. Boa. Eu não sou Levi, nem sou minha profissão, nem sou nada. Eu sou filho, sabe? E isso foi, eu lembrei agora porque momentos antes, Braulio estava ali conversando, chegou no menino e fez, é mais importante para você o quê? Ser filho ou servir? E na hora eu fiquei, cara, tem tudo a ver. A gente tem que lembrar que somos filho. E aí um efeito dominó, é incrível, né? É por isso que eu acho muito importante esse cuidado com a base de fé da gente. Porque quando a gente faz uma base sólida, né? Uma base de fé sólida, esses grandes desafios, eles vão começando a ser derrubados um por um. Sim. Essa conversa que eu falou começou porque a gente foi em um local de à tarde, né? E na Choros, no caso, a gente foi lá visitar eles. E é muita coisa para fazer. Eu perguntei, rapaz, tanto serviço aqui, eu parei. Mas para você é mais importante fazer o serviço ou ser filho? Ela fez, eu sou filha de Deus, por isso que eu faço. O sacrifício dele por mim faz com que eu, como filha, queira fazer mais filhos também para o reino. Foi algo assim impactante na hora que eu fiz. Passou na média, tirou 10 na prova, na passada. Ser filho é isso. Efésios, né? Nós somos criados, né? Já desde a eternidade para o quê? Para as boas obras. Se a gente foi criado, a gente tem um criador, tem alguém que define, que nos dá paternidade. Aí a gente executa as boas obras, né? Aproveitar que Max, a gente soube nos bastidores, que Max costuma, acho que é no college, né? Que ele dá a disciplina de avivamento. E aí, Max, a gente nunca teve tanto cristão no Brasil, né? Somos um número muito maior do que foi no passado. Mas, se a gente for ver a realidade do nosso país, é contraditório, né? Tem mais cristão e a sensação que dá é que temos mais problemas, principalmente problemas que vêm da natureza interna do homem. E quando a gente vai ver as histórias dos avivamentos, normalmente eles surgem num ambiente normalmente, né? Que a gente tem o primeiro avivamento, né? Mas normalmente é num ambiente de frieza espiritual. E aí eu queria primeiro perguntar como que você lida com essa disciplina lá, dá uma palhinha pra gente. E segundo, esse momento de frieza espiritual do Brasil, o que é que nós, como juventude, como é que seria esse direcionamento para que a nossa igreja seja avivada? Vamos lá. Na história já é difícil você encontrar avivamentos sustentáveis, né? Eles vieram muito forte numa geração e a outra não conseguiu sustentar. Aí já tem um gap de paternidade, tudo que a gente conversou aqui, né, já. Então vamos acelerar o assunto. O Brasil, né, eu estava essa semana numa mesa ouvindo pastores que estão aí o tempo todo no mundo, né? E o mundo fala sobre o Brasil hoje. Na verdade, o Brasil hoje é a bola do momento, né? Todo mundo diz, olha, ninguém adora como vocês, ninguém conseguiu encher estádio como no Descend, né, como vocês. Então existe uma intensidade, uma generosidade. Deus tem um favor dele sobre o Brasil, isso é evidente. Isso é evidente. Porém, essa mesa que a gente estava discutindo é exatamente os próximos anos da igreja brasileira. Se você for rodar a história da igreja brasileira, é nessa ascensão que nós estamos chegando agora, que alguns anos atrás também veio um platô e começou uma queda até que viesse de novo essa ascensão. Então a história é essa montanha russa de nós vamos subindo, descendo. Para mim existe uma coisa que pode ser a solução para a nossa geração. E a estatística diz que a cada 5 cristãos, 1 lê a Bíblia, 20% dos cristãos. E não é ler a Bíblia igual a gente faz um devocional com um versículo lá na parte de cima da página. Não, ler a Bíblia mesmo, conhecer, ter tempo com Deus, gastar a nossa vida comendo aquelas folhas ali. Porque os avivamentos históricos, eles foram sustentados por palavra, eles aconteceram mediante a palavra. Foram encontros com as escrituras, ali nasceram revelações que sustentaram aquele movimento por muitos anos, né? Então eu não vejo outra forma
da igreja se proteger dessa frieza, se proteger de mais uma onda que vai descer, senão a gente ensinar para nossa galera a Bíblia, cara. Se a gente conseguir levar a nossa galera para a Bíblia. A Bíblia, ela consegue fazer coisas que a gente não consegue, né? Ela é a espada que entra, que divide, que planta lá dentro uma coisa que eu falo para a galera, gente, vocês estão gastando tempo com aconselhamento, conversa, gasta tempo falando da Bíblia, que a Bíblia faz o que a gente não consegue fazer. Ela anda milhas dentro da pessoa, ela começa a abrir caminho dentro das pessoas. Então, a experiência, cara, ela não sustenta ninguém, né? Já está provado que não é por experiência que nós vamos se tornar avivados. A experiência, ela tem que ser um start. Começou. E aí eu tenho que sustentar isso como? E a palavra é base, a palavra é o que vai deixar a igreja saciada. Se ela é o pão vivo que desceu do céu, é ela que vai nos alimentar, né? Ninguém vive de... todo mundo aqui é casado nessa mesa, né? A gente sabe que nosso casamento não é sustentado pela experiência da aliança, pelo ato sexual, pela aquela coisa ali da emoção. Não é. É o dia a dia, é o estar junto, é fazer o nosso papel, é cumprir a nossa missão. E a palavra ela vai trazer, e talvez, né, tá aqui Carlinhos e Lucas, o desafio está na juventude. Se nós conseguirmos fazer a juventude apaixonada pela palavra de Deus. Quem disse isso, e isso veio como um conselho para o Brasil agora, foi Loren Cunningham, né, o fundador da Jucum. Ele estava numa mesa com os pastores brasileiros e disse: se vocês não ensinarem para a igreja brasileira, para os jovens de vocês, sobre a Bíblia e os fazerem apaixonados, vocês estão fadados a dar tchau para tudo isso que Deus está fazendo nesse momento na nação de vocês, né? Massa. Nessa história de avivamento, todo o avivamento ele é fantástico, né? Mas quando eu estava lendo, o que me chamou mais a atenção foi a experiência de John Wesley. Quando eu li ele viajando num navio, aí ele encontra um grupo de moravianos e ele já pastor, estava com medo da morte e viu os caras sem ter. E quando ele vai questionar aquela galera, ele disse: meu irmão, vocês estão com medo de morrer não? Os caras, a gente conhece Jesus. Aí ele dá aquela quebra de paradigma e ele começa a se perguntar: eu sou mesmo cristão? E aí quando ele volta e acontece tudo o que aconteceu na história, a gente vê que, eu acho fantástico isso, porque ele vai para dentro da igreja e ele começa a olhar para você e dizer: você é cristão. Por quê? Você realmente crê em Cristo? Você realmente entregou sua vida a Ele? E é muito massa no nosso tempo, não sei se vocês viram lá, que tem a frase dele, né? E quando eu estava lendo essa história dele, tem uma parte que é o porquê da frase, né? Tem um momento que ele sai da igreja e vai pregar nas ruas, ele vai de madrugada para pegar a galera pro trabalho, vai para ponto de prostituição da época, né? E começa a pregar, a galera faz: ei, John Wesley, tu é para pegar dentro da paróquia. Aí ele diz a célebre frase, né? O mundo é minha paróquia. E aí é algo que eu acho que é por isso que eu gosto tanto do avivamento, que é: qual é a característica que mais me marcou do avivamento? Cara, eu nem ficava impressionado com os moveres sobrenaturais, era com como o pessoal, quando saía, queria evangelizar, como eles saíam daquilo ali dizendo: vamos levar isso pro povo, vamos levar Jesus para o mundo. Fantástico. Bênção, né? Mas é isso mesmo, transformação social, né, moral. Deus vai usando o homem inteiro, né, transformando o homem e a mulher inteiro e a sociedade. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? A gente tá muito feliz, né? Gente, vocês não têm noção como eu fico. Olha onde eu tô. Queria agradecer, né, a vocês, gente, aqui. Fica igual o quê? Eu fico igual o pinto no lixo. Essa mesa, eu já disse aqui no outro episódio. Cara, eu já disse e vou repetir. É bom demais porque eu convivo, né, com o pastor Carlos e o pastor Braulio. E isso que eles estão falando aqui é 24 horas, eles assim. Tem uma frase que até Renatinha, foi aniversário de Carlos o dia desse, que é a frase dele mesmo, que ele fala sempre: menos de mim, mais de ti. O cara vive isso, a gente não tá vendo uma encenação, uma atuação. É isso, o pastor Braulio, que a gente aqui também, se você vem pro homem de valor, eu adoro quando ele fica vibrando ali. Eu digo: caramba, olha o amor que esse cara tem pela gente, sabe? E vocês que vieram aqui, eu tô conhecendo agora também essa paixão pela palavra. Isso motiva tanto eu, que me considero um jovem, né? E a galera que tá vendo. Porque... Eu não sou mais jovem, não.
Mas, jovem, não vou parar de dizer isso. O cara, não aconteceu mais não, velho. Esse cara tá pastoreando a juventude pra tentar enganar. Pulo essa parte. Por essa parte. Eu queria agradecer a vocês aí, Lucas aí, muito bom, meu irmão. Max, eu só ouvia falar, né? Larissa quando voltou lá do Max pra lá, Max pra cá, Max pra lá, Max pra cá. Queria agradecer o privilégio aí. E é isso, agora vamos sair pra comer, que a gente não comeu nada hoje. Tamo junto, gente. Prazer Você é nosso estar aqui. que tá acompanhando, você interage com a gente aí, curte esse conteúdo, divulga pra quem você quiser. A gente faz pra você, então se você tem uma sugestão ou crítica, a gente tá sempre muito aberto pra fazer, porque é pra edificar vocês mesmos. Vou lançar um desafio agora, você falou, se cada um aqui também, que está assistindo, quiser uma sugestão, uma opinião, ou então um tema sobre homens também, vamos aproveitar e pegar o arca na mesa e já botar homem de valor na mesa também, fazer um pacotão. E é isso, gente. Até o próximo ArcaCast e um beijo pra todos vocês. Valeu, galera. Até mais. Foi boa.